Então agora nós vamos falar sobre algumas curiosidades envolvendo o inventário negativo. Com o falecimento advém diversas consequências, haja vista se tratar de importante fato jurídico. Uma das principais consequências é a necessidade do processamento do inventário e partilha de bens advindos da herança. Porém, há casos em que não há bens a partilhar. E uma forma dos sucessores se protegerem de eventuais dívidas é o inventário negativo. Assim, o termo inventário pressupõe a existência de bens a serem inventariados, partilhados. Embora seja um contrassenso dizer inventário negativo, a expressão passou a ser difundida no mundo jurídico e cunhada pela jurisprudência. Trata-se de um procedimento, um ato jurídico realizado quando de cujos não deixa nenhum bem a ser inventariado, partilhado, porém deixa dívidas e responsabilidades que poderão causar transtornos aos sucessores. Logo, é importante que os herdeiros busquem uma declaração judicial que comprove a inexistência de bens em nome do falecido ou que seja lavrada a escritura pública de inventário negativo no tabelionato de notas, que é um dos tipos de cartórios existentes no Brasil. Como conforme a disposição legal, os herdeiros só respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança, o inventário negativo ele evita quaisquer discussões com os credores, pois estará comprovada a inexistência de bens. Então, no intuito de não serem acionados em juízo acerca das dívidas do falecido, o inventário negativo os isentará, bem como é essencial para finalizar relações comerciais e fiscais com credores. Deste modo, o inventário negativo ele possibilita a tranquilidade aos herdeiros e evita que sofram constrições indevidas aos seus patrimônios. Então, quanto ao deslinde de questões deixadas pelo falecido, o inventário negativo também se torna um instrumento essencial. Em situações como: se houver processos em andamento no qual o falecido fazia parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo, é necessário que um dos herdeiros, no caso o inventariante, se habilite. Segundo, na outorga de escritura aos compradores de imóveis objeto de venda em vida. Terceiro, baixa na pessoa jurídica, caso o falecido tenha sociedade em alguma empresa. Quarto, quando o cônjuge viúvo deseja casar-se novamente, situação bem comum, com o fim de não impactar no regime de bens. Então, não há regulamentação no ordenamento jurídico quanto ao inventário negativo, como já mencionado. Porém, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, através da resolução número 35 de 2017, no artigo 28, prevê o inventário negativo pela via extrajudicial, ou seja, através de escritura pública lavrada em cartório em tabelionato de notas. Assim, uma vez cumpridos todo o regramento do inventário extrajudicial, os envolvidos estejam em comum acordo, sejam capazes e maiores, assistidos por um advogado, será possível a lavratura da escritura pública de inventário negativo, procedimento mais célere e econômico. Vale lembrar que, independente da via escolhida, o inventário deve ser aberto até 60 dias a contar da data do óbito, a fim de não responder com multas, mesmo se tratando do inventário negativo, mesmo sendo facultativo e não previsto em lei. Certo? O inventário negativo deve obedecer os moldes, o mesmo procedimento do inventário e partilha de bens. Portanto, requerido na comarca ou no cartório
em que seria lavrado o inventário, geralmente no último domicílio do falecido. No caso de inventário negativo judicial, o advogado peticionará com toda a documentação ao juiz da Vara de Famílias e Sucessões da comarca. Havendo menores ou incapazes, será ouvido o Ministério Público para que ele emita o seu parecer. A Fazenda Pública também deverá ser ouvida a fim de verificar eventuais dívidas com o fisco. Não havendo nenhum posicionamento em contrário, o juiz emitirá sentença declarando acerca da inexistência de bens. No caso de inventário negativo extrajudicial, o procedimento é bem mais simples, bem mais célere, bastando a apresentação dos requisitos e documentos essenciais ao cartório, cumprindo com o procedimento. Em ambos casos, exige-se a assistência do advogado. No que concerne a baixa da empresa, uma situação curiosa se dá quando o falecido deixa uma empresa, que devido à morte passa à inatividade. Pode acontecer devido à previsão no contrato social, por exemplo, ou devido à natureza do negócio jurídico, ou ainda caso a empresa tenha um patrimônio líquido negativo ou dívidas que superem seus ativos. Ela deixa de ser um bem economicamente apreciável em favor dos sucessores, sendo necessária e interessante apenas a baixa do CNPJ e o encerramento formal das atividades. Nesse caso, há uma dubiedade. Por um lado, temos uma empresa, um bem a inventariar, se tornando impróprio o inventário negativo, porque existe um bem, existe cotas ou ações. Logo, aos defensores nesse sentido. Por outro lado, esse bem traria prejuízos aos sucessores, que precisariam assumir as dívidas da empresa, ou seja, estariam assumindo dívidas além dos limites da herança, se tratando então de inventário negativo, já que temos um bem deficitário, não havendo o que inventariar. Assim, em casos como esse, recomenda-se que se proceda ao inventário negativo judicial, em caso específico como esse que eu mencionei, pois o juiz tem o poder de declarar por sentença que os herdeiros não terão responsabilidades pelas dívidas da empresa. Então, quais documentos necessários para a lavratura do inventário negativo? Documentos do decujus, RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de endereço, filiação, certidão de óbito, documentos do cônjuge, filhos ou outro herdeiro legítimo, RG, CPF, certidão de casamento, demais averbações, se for o caso, comprovante de endereço, os documentos do advogado, também documentação pessoal, comprovante de endereço, OAB, nomeação do inventariante, a comunicação acerca da inexistência dos bens e documentos que comprovem a inexistência de bens, como declaração de imposto de renda, certidão negativa dos cartórios de registro de imóveis, dentre outros. Assim, o inventário negativo é uma ferramenta bastante útil aos sucessores, principalmente quando o falecido deixar apenas dívidas. Lembrando que o procedimento é simples, prático e econômico via judicial e principalmente pela via extrajudicial. Ele possibilita a segurança e a tranquilidade dos sucessores, pois evita que tenham surpresas desagradáveis, que tenham seus bens constritos, créditos restritos por dívidas que não são de sua responsabilidade, que sequer sabiam que existiam. Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima aula!